Bênção. Vai lá, pronto, acompanha ali, ó. Tia Marcinha ali, ó. Pronto. Que bênção. Que legal, que bom ter você aqui conosco nesse culto. Eu já peço a sua reverência. Serei bem breve, mas que você evite ficar circulando, conversando. Desligue o seu aparelho celular, importa que Deus fale conosco nessa hora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Registrar aqui também, o primo William está aí. Esqueci de dizer que ele está aí entre nós. É um prazer tê-lo aqui conosco também. Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41, um texto muito cantado, conhecido, pregado, e como é difícil pregar em cima de temas que são muito comuns, muito falados, que a gente já está acostumado, meio que no automático, a gente já conhece a história, mas a palavra do Senhor, ela se renova, assim como as misericórdias dele, e que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente aos nossos corações nessa oportunidade, através dessa linda história. Marcos 4, do 35 ao 41, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus pela sua palavra, que Ele possa falar conosco nessa oportunidade. Eu queria falar hoje sobre a arte de viver. Viver é uma arte. Como é complicado viver, que troço complexo é esse de viver. E viver, muitas vezes, é lidar com as circunstâncias que acontecem. Cada um não escolhe necessariamente a vida que tem, mas é necessário viver a vida que se levanta para que a gente viva. É mais ou menos como um mar. O mar, hoje a gente olha, o mar está tranquilo, sereno, um mar calmo. No dia seguinte, o mesmo mar pode estar turbulento, com as ondas pegando, um mar completamente diferente. O marinheiro experiente, ele não vai necessariamente escolher o mar que ele vai navegar, mas ele aprende a lidar com o mar que se levanta para ele. Guimarães Rosa, um dos maiores escritores do Brasil, talvez para muitos, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, ele vai dizer em Grande Sertão Veredas que viver é uma travessia muito perigosa. Ele diz que viver é uma travessia perigosa porque sempre acaba em morte. A travessia da vida, a jornada da vida, é como uma travessia num mar revolto. Segundo Guimarães Rosa, é uma travessia muito perigosa porque sempre termina em morte. Eu até concordo com Guimarães Rosa quando ele diz que viver realmente é algo muito perigoso. É muito complexo, é muito complicado, mas nem sempre acaba em morte, porque aquele que conhece Jesus, no final da travessia, tem vida eterna. Glória a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Eu quero falar hoje sobre uma travessia muito complicada, uma travessia que a Bíblia registra cheia de percalços, cheio de situações e circunstâncias adversas, coisas inesperadas que aconteceram, que surpreenderam a todos que estavam nesse barco, em uma travessia, mas no final deu tudo certo e todos chegaram em segurança do outro lado. Diz o texto que nós acabamos de ler. Jesus então estava, depois de um dia muito intenso, um dia muito cheio, com milagres, com ensinamentos, Jesus então se despede da multidão. Ele então convida os seus discípulos para irem ao outro lado do mar da Galileia. Eles entram no barco
e no meio do caminho, no meio da travessia, algo inesperado aconteceu. Uma súbita tempestade, com ventos muito fortes, que fizeram com que as ondas ficassem encapeladas, ondas muito fortes, batendo contra o barco, e aqueles homens eram, na sua maioria, experientes pescadores, naquele tipo de embarcação, naquele mar, mas diz a Bíblia que as ondas eram tão intensas que começou a entrar água dentro do barco. Aqueles caras experientes começaram a ficar apavorados, desesperados, eles se entreolhando meio que sem saber o que fazer, sem saber lidar com aquela situação. Quando eles olham para trás do barco, quem está lá? Jesus, dormindo num travesseiro, na popa do barco, na parte de trás. Os caras ficaram irados com essa cena que eles viram. Calma aí, a gente está morrendo, água entrando no barco, que cenário terrível, e o cara está dormindo, está de brincadeira. Ó, meu irmão, levanta aí, tu não está vendo que a gente está morrendo? Jesus levanta, repreende eles e diz assim: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Olhando hoje de fora parece mole, mas entra naquele barco para tu ver se tu não ia ficar desesperado. Jesus repreendeu eles e disse assim: vento, fica quieto. Mar, aquieta. E diz a Bíblia que no mesmo instante o vento parou de soprar. O mar que estava revolto ficou um mar calmo, e todos chegaram em segurança do outro lado. Glória a Jesus. E eu quero te perguntar nessa noite: como é que está a tua travessia? Como é que está o mar aí, na tua vida? Muito vento? Muita onda? A água está entrando? Parece que vai virar? Será que você tem expectativa de chegar do outro lado? Ou será que é o fim? Eu quero, com base nessa história aqui, trazer, com a inspiração do Espírito Santo, razões para você acreditar que não há razões para se desesperar com essa travessia, porque você vai chegar do outro lado em segurança, para a glória de Deus. Aleluia! Vamos então para o texto. Vamos lá no versículo 36, a gente começa a encontrar aqui razões para não ficar preocupado com a travessia da nossa vida. Primeira coisa, versículo 36 diz assim: deixando a multidão, eles, os discípulos, o levaram, quem? Jesus, no barco. Deixando a multidão, botaram Jesus no barco e seguiram com ele. Primeira lição que eu aprendo aqui: cuidado com quem entra no seu barco. Quem você coloca dentro do barco da sua vida? Nós vemos aqui no texto que, deixando a multidão, pegaram Jesus e colocaram no barco. Naquela multidão, certamente havia, se era multidão, muita gente, certamente havia ali homens fortes, inteligentes, bonitos, interessantes, educados, simpáticos, divertidos, mulheres lindas, agradáveis, simpáticas. E eles estavam diante de um dilema: quem colocar no barco? A multidão ou Jesus? Quantas vezes na nossa vida nós somos ou estamos diante de circunstâncias em que temos que escolher as pessoas que vão entrar no barco da nossa vida e vão atravessar conosco. E às vezes optamos por pessoas pela aparência, somos seduzidos por uma conversa. Talvez alguém disse ali no meio do barco, a Bíblia não conta, mas eu estou ilustrando. Alguém de repente falasse: pô, deixa eu entrar também. Pô, me dá uma carona aí. Poxa, me dá uma carona, eu também tenho que chegar lá do outro lado. Mas Jesus entrou e a multidão ficou de fora. E você? Talvez você tenha dentro do barco da tua vida pessoas que estão tirando o teu foco, pessoas que estão te levando para o lugar oposto, pessoas que na hora da crise não vão poder fazer nada para você, muito pelo contrário,
vão te atrapalhar e se bobear ainda roubam teu bote salva-vida e te empurram na água. Quem você tem colocado dentro da sua vida, no barco da sua vida? Muitas vezes por aceitação, para a gente receber curtidas, receber aplausos, fazemos concessões e trazemos para os barcos das nossas vidas pessoas que vão nos atrapalhar. E hoje você tem o direito de fazer uma análise e olhar para dentro do teu barco. Calma aí. Quem está aí dentro? Será que Jesus está aí dentro? Será que Jesus está no barco da tua vida? E essas pessoas que estão no barco da tua vida são pessoas que vão te ajudar ou te atrapalhar no meio da crise. E é em nome de Jesus que hoje você possa fazer a escolha. Sempre escolha por Jesus. Às vezes a gente tem que escolher a amizade, escolhe fazer concessões para ficar bem na turma, para ficar bem com os colegas de trabalho, para ser aceito por uns e por outros, mas a gente tira Jesus da nossa embarcação. Jesus não tem vaga para você aqui, até porque é o seguinte... Tem barco que Jesus não vai entrar. Está tão bagunçado. O negócio está tão enrolado que ele falou, opa, desculpa aí, mas eu vou no outro barco? Dá para entrar aqui não? Mas que nessa noite você possa convidar Jesus para entrar no barco da sua vida, porque a gente vai ver que tudo faz diferença quando a gente seleciona quem entra no nosso barco. Entre a multidão e Jesus, escolha sempre por Jesus. Segundo, nós vemos uma lição no versículo 37. Versículo 37 diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Os navios são projetados para deslocar água, por isso que eles flutuam. Enquanto algumas embarcações, inclusive, são projetadas para suportar altíssimas ondas, para suportar ventos e mares bem revoltos. Eles são projetados para isso. Quem olha de fora, ou um marinheiro de primeira viagem, muitas vezes fica desesperado diante daquele cenário que é terrível. Mas o marinheiro experiente encara de boa, porque ele sabe que o barco, ele foi projetado para isso. Ele vai passar, ele vai chegar no destino em segurança, apesar das ondas, apesar dos ventos, apesar do mar que está ao seu redor. Mas uma coisa deixa qualquer marinheiro nervoso. Sabe o quê? Quando a água começa a entrar dentro do barco. Quando a água está do lado de fora, beleza. Mas quando a água entra para dentro do barco, que desespero. E a nossa vida, a gente entende as ondas batendo no casco da nossa vida como os problemas. E que bate na embarcação de todo mundo. Todo mundo passa pelo luto. Todo mundo passa pelas frustrações da vida, pelas decepções, pelos problemas na família, problemas de desemprego, problemas de doença, são as ondas batendo no casco. Mas quando o teu barco está firme, quando o seu barco está bem cuidado, com a manutenção em dia, a onda bate e vai embora. As pancadas chegam e elas são repelidas. Mas quando no casco do barco há brechas, quando a manutenção não está em dia, quando há problemas na embarcação que permitem que a água entre, opa, se algo não for feito, esse barco vai afundar e você não vai chegar do outro lado. Que brechas são essas? A falta de manutenção, a falta de uma vida de oração, a falta da leitura da palavra, a falta da santificação, que é retirar os cascalhos, a maresia e as sujeiras que se depositam nos cascos. Muitas vezes a incredulidade e a falta de fé diante da adversidade são brechas, o pecado. Brechas por onde a água entra, hein, meu irmão? Se a água entrar, o risco é grande desse barco afundar. Não deixe a água entrar no seu barco, mas há momento que por mais que o barco seja seguro, por mais que não haja brechas, por mais que esteja tudo em dia, ainda assim, há ondas que são tão pesadas que vai ter água que vai entrar. Mas em nome de Jesus, cuidado com a manutenção do seu barco. Feche as brechas, porque se a água entrar, o barco afunda. O que aconteceu com esses caras? Eles começaram a ficar desesperados, porque a água começou a entrar. E aqui nós já vemos uma terceira lição.
Eles desesperados, que barato. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos ficaram desesperados porque a água estava entrando dentro do barco. Mas quando eles olham para trás do barco, Jesus estava dormindo num travesseiro. Eles ficaram desesperados. Pô, irmão, tu não vai ajudar a gente? A gente está morrendo aqui, água entrando dentro do barco, você não vai fazer nada. Mas o fato de Jesus estar na popa me traz muitas lições. E eu queria refletir aqui com você sobre isso. Porque há momento, aqui nesse momento, os discípulos estavam desesperados e Jesus dormindo. Como pode? O vento batendo e Jesus dormindo. A água entrando, Jesus dormindo. Tudo acontecendo ali, Jesus dormindo. Mas Jesus estava dormindo onde? Na popa. Quem conhece barco? Claro que ninguém conhece tanto de barco aqui como o Fabiano. Mas entendendo um pouquinho de barco, você sabe que a popa é o lugar de trás da embarcação. Na popa fica o leme. O leme é que dá a direção. Jesus estava tranquilo porque ele, apesar do silêncio, ele ainda estava no controle de todas as coisas. Vai ter hora que o mar da tua vida é tão revolto, as ondas estão batendo, e você está desesperado. E agora, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus que não me vê? Jesus não fala, Jesus não faz nada. Jesus, eu estou morrendo, você não vai fazer nada. Apesar do silêncio, Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia, descansa. Pega um travesseiro e relaxa. Porque Ele está no controle da embarcação da tua vida. Glória a Jesus, Ele está na popa, Ele está no controle. Glória ao Senhor. 4, eu vejo aqui no versículo 39, uma lição muito interessante, diz assim: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Nós vimos aqui na lição anterior que os caras ficaram muito irritados quando viram Jesus dormindo. Mas eles não estavam irritados com Jesus porque Jesus estava dormindo, porque é o seguinte, eles estavam irritados porque ele estava dormindo e não estava fazendo nada. Eles estavam irritados, era com a calma de Jesus. Porque eles não sabiam que Jesus tinha poder para acalmar a tempestade. Tanto que eles ficam perplexos quando isso acontece no final da história. Eles se entreolham e falam assim: quem é esse cara que até o vento e o mar obedece? Um dá um catuque no outro e fala assim: quem é esse cara que até o vento e o mar obedece? Eles se surpreendem. Então eles estão irritados com Jesus. Não é porque Jesus não fez nada, é porque Jesus estava dormindo. Mas nós vemos aqui que esses discípulos, apesar de andarem com Jesus, apesar de terem Jesus no barco, muitos deles tinham um relacionamento intenso com Jesus e até de certa forma íntimo. Eles não conheciam Jesus de verdade. Eles estavam com Jesus, mas não estavam com raiva porque ele não fez nada. Estavam com raiva porque ele estava dormindo. E em momento algum você vê eles dizendo: Jesus, manda o mar aquietar. Jesus, nos salva daqui. Jesus, nos tira daqui. Eles estão falando: meu irmão, tu não está vendo que está morrendo, tu está dormindo? Porque eles não conheciam Jesus, apesar de andarem com ele. Jesus certa vez diz, parafraseando o profeta Oséias, que o povo perece porque não conhece as Escrituras. O povo não conhece Deus. O povo está na igreja, o povo canta de Jesus, o povo prega de Jesus, o povo ouve de Jesus, mas quando o mar se levanta, ninguém se lembra que aquele que está no barco da tua vida e está no controle é aquele que tem poder para acalmar a tempestade a qualquer momento. Portanto, meu irmão, não importa se a luta é grande, a crise é grande, o mar é grande, Jesus está no controle e Ele tem todo o poder. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o princípio, Ele é o fim, Ele é o todo-poderoso Deus. Tem poder sobre a morte, sobre a doença, sobre a vida, poder sobre mim, sobre você, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre o teu problema. Ele é maior do que tudo, a Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Todo-poderoso é o nosso Deus, que é este que tem poder
para acalmar o vento e a tempestade, é o Deus que está no controle do barco da tua vida. Glória a Deus por todas as coisas. Aleluia! E nós vemos aqui a quinta e última lição, versículo 35, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Os discípulos entraram no barco debaixo de uma promessa. Vamos, ou seja, nós vamos. Eu e vocês vamos. Você não vai estar sozinho, eu vou estar com vocês. Vamos atravessar para o outro lado. Havia uma promessa, Deus disse: entra nesse barco que chega. Ah, mas e se tiver tempestade? Vamos chegar do outro lado. Ah, mas se tiver onda grande? Vamos atravessar para o outro lado. Diz o texto que já era noite. E aí é noite, navegar de noite é perigoso. Vamos chegar do outro lado. Havia uma promessa que sustentava, que garantia que apesar de qualquer cenário, eles chegariam do outro lado em segurança. Jesus prometeu, Jesus cumpriu. A tua vida não é diferente. Você está debaixo de promessa. Deus está contigo, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus prometeu que iria contigo, Ele vai. Ele não disse que não teria onda. Ele não disse que não teria vento. Ele não disse que não teria problemas, turbulências, ou até com medo você ia ficar por causa das águas que entrariam dentro do teu barco para você ficar desesperado. Mas Ele disse: apesar de qualquer coisa, confia, descansa, creia, eu estou contigo, eu prometo. Eu cumpro. Não há homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Se Ele disse que vai fazer, meu irmão, descansa, entra nesse barco, liga o motorzão na pilha, porque Deus está no controle. Ele garante, porque Ele tem promessa sobre a sua vida. Glória a Jesus. Ninguém vai impedir, nada vai te deter. Parece que é o fim, parece que o barco vai afundar, ou não parece? Está feia a coisa ou não está? Marzão está sinistro ou não está? Que é isso, meu irmão? A onda para todo lado, a água está entrando, e agora? A promessa de Deus para a tua vida, e você vai chegar em segurança. Glória a Deus por isso. Aleluia! Que lição! Guimarães Rosa, o grande autor, disse: viver é uma travessia muito perigosa. De fato é, mas ele disse que viver é uma travessia muito perigosa, porque ela sempre acaba em morte. Nós vimos aqui que se nós escolhermos as pessoas certas para entrar no nosso barco, principalmente se Jesus estiver no nosso barco, se nós tivermos o cuidado de cuidar da nossa embarcação, fechando as brechas para que a água não entre dentro do nosso barco, mas mesmo que as águas entrem, nós temos que nos lembrar que se Jesus estiver na popa, no controle, no leme, na direção, pode vir o que for, porque Ele tem poder para com uma palavra fazer a tempestade cessar e te conduzir em segurança. E mais, há uma promessa: Ele é fiel e Ele que vai te conduzir até o outro lado. Amém. Glória a Jesus. Deus é bom. Bom demais. E nesse momento eu queria que você ficasse em pé. E a gente vai orar nesse momento. Primeiro, prioridade. Orar por aqueles barcos que estão sem Jesus, cara. Olha só que perigo. Tem barco sem Jesus. Na tempestade. O vento, o mar batendo, as ondas virando, água entrando no barco. Você olha para a popa e Jesus não está. É para desesperar. Mas sabia que Ele anda sobre as águas e vai ao encontro do barco que está na tempestade e Ele faz acalmar? Nós vemos na Bíblia uma história depois que os caras agora estavam sozinhos, sem Jesus. Numa tempestade, os mesmos caras, no mesmo mar, numa outra tempestade muito parecida. Só que agora eles olharam para a popa, cadê Jesus? Jesus não estava.
Eles entraram em pânico, ficaram desesperados. De repente, eles olham andando sobre as águas, parecia um camarada de branco, sei lá que roupa que ele estava, mas ele andando no meio da água. Fala assim, meu irmão, o cara é um fantasma. Os caras começaram a ficar desesperados, agora de afundar, e ainda tem um fantasma para atrapalhar. Era Jesus andando sobre as águas para chegar logo naquele barco. E diz a Bíblia que quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou de novo. E os caras que naquele primeiro momento ficaram perplexos, dizendo, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Agora eles dizem assim, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Se Jesus não está no teu barco, faz assim, Senhor, eu levanto a minha mão para te chamar para entrar no meu barco. Ele vai andar sobre as águas e vai ao teu encontro nessa noite. Ele vai entrar no teu barco e vai acalmar essa tempestade que está te perturbando. Isso que está te deixando desesperado, apavorado. Jesus quer entrar na tua vida, Ele quer mudar a tua vida por completo. Eu queria saber se tem alguém aqui entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus.